Imagina o seguinte, imagina que você tem aqui, fazer um gráfico de tempo e caixa. Quando você tem um produto que ele tem um ticket maior, o processo comercial é mais longo. Se ele é mais longo, o que acontece? Você parte aqui do zero e você começa a fazer a venda desse produto. Mas, quando você faz a venda do produto, o que acontece? Você vai gastando dinheiro e não necessariamente você vende. Porque você tem que fazer um anúncio para atrair o lead, por exemplo, né? Ou o lead chega no telefone, aí você tem um vendedor, aí o vendedor faz 2 reuniões, aí o vendedor... É um processo maior, porque o ticket é alto, 50 mil, 100 mil, 200 mil, é um ticket alto, por exemplo. Então, quanto mais alto o ticket, mais demorado é o processo comercial para fazer aquela venda. Imóvel, por exemplo, processo mega demorado. Então, o que vai acontecendo? O tempo vai passando e o seu caixa vai ficando negativo, porque você não fez a venda ainda. Você está gastando dinheiro, mas o dinheiro não entrou ainda. Então, o que acontece? O tempo vai passando e o caixa vai ficando negativo. Uma dada hora você vende, aí quando você vende, acontece isso. Ok? Entenderam isso aqui? Qual é o desafio aqui? O desafio é que você está muito tempo de exposição ao risco. Que risco, Conrado? Risco de uma pandemia, por exemplo. Risco de você ficar doente. Risco de o teu melhor vendedor pedir a conta. Risco de aparecer uma obra na sua rua. Você está muito tempo exposto ao risco. Por quê? Porque você não virou o caixa ainda positivo. E exposto a esse tamanho de risco. Então aqui é o tamanho do risco ao qual você está exposto, porque se em algum momento der alguma coisa errada e você não conseguir virar o caixa, esse é o risco que você está exposto, que você vai ter que pagar. É o negativo do teu caixa para conseguir fazer uma venda de alto ticket. Concorda? E esse aqui é o tempo de exposição ao risco. Você está exposto ao risco. E quanto mais demora, mais exposição você tem de acontecer alguma coisa no meio do caminho. Como, por exemplo, o lockdown aconteceu. Muitas empresas estavam expostas ao risco. Como que você diminui a exposição ao risco? Você concorda que vender R$ 97,00 é mais fácil do que vender 18 mil? Mais fácil. O que a gente fez quando a gente colocou o workshop a R$ 97,00? Isso aqui. Quer dizer, a decisão de compra de R$ 100,00 é muito mais rápida que uma decisão de compra de 18 mil. A gente se expôs ao risco um pouquinho. Pouco tempo, pouco dinheiro. A gente bota... Lembra que eu falei que o nosso custo de venda é R$ 110,00? A cada R$ 110,00 que a gente põe anúncio, gera uma venda. Então o que a gente está fazendo? A gente está gastando R$ 10,00 para vender... Está gastando R$ 110,00 para vender R$ 100,00. Então a gente está gastando R$ 10,00 ou R$ 20,00, né, porque aí tem o custo do evento e tal, para conseguir um cliente. Só que a nossa exposição ao risco é pequenininha. Só que a gente também não ganha muito. A gente não sobe até lá em cima, a gente sobe até aqui só. Só que aí, quem entra em ação? O comercial 2. Aí o comercial 2, que entra em ação aqui, bum, faz isso aqui. Entenderam? Então a gente vende a mesma coisa com uma exposição ao risco menor. Entendeu? Quando você está nesse lugar aqui, em algum momento, o que pode acontecer? Algo que você não consegue virar o caixa. Você está exposto ao risco aqui.